Boa noite, dona Celestina. Boa noite, senhor Rafael Dmitry Boscovich. Que dia é hoje? Preparados. Que dia é hoje? Hoje é dia 29 de maio de 2019. O dia inteiro. E o que a gente falou da última vez? Nossa última conversa. A última vez nós estávamos chegando de Wels, pegamos o trem de Wels para Linz e chegamos em Linz e aportamos lá no jardim, que se fala jardim na minha terra, mas aqui normalmente é uma praça. E nós estávamos numa praça esperando o Michel voltar do consulado da América, tinha ido do Canadá, não, do América não recebeu bem, o Canadá não tinha recebido bem. E voltou do consulado da América e eles nos permitiram, aliás, usaram um jeep, um motorista, nos levaram de Linz para Asten, onde nós permanecemos durante um ano no Asten, que era a moradia dos refugiados, de mais ou menos judeus, romenos e jugoslávios, esperando a imigração. Todos nós esperando cada um a sua imigração e lugar onde já tinha feito inscrição antes. E foi nesse período aí que a senhora descobriu que estava grávida? Foi nesse período, depois que viemos morar aí, nós recebemos do Estado americano tudo. Era alimentação, era estadia, era remédio, era tudo. Os americanos nos receberam muito bem na Áustria. E estávamos trabalhando também para ganhar algum tostão, trabalhando no colhimento de beterraba, que se fazia açúcar na época, e agora eu acredito que a Áustria está fazendo açúcar de beterraba. E nós íamos nos campos para receber algum dinheiro extra. Mas e aí, quando é que a senhora descobriu que estava grávida? Aí eu sabia que estava grávida porque a primeira vez que na minha vida eu senti alguma coisa diferente no meu corpo, tipo desmaio. Eu nunca tinha sentido desmaio durante a minha vida, durante os 20 anos. E aí tinha uma vizinha que já estava casada há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, e estava contando para ela falou, então acho que isso é tua gravidez. E isso você estava onde? Na Asten, no Asten. E aí eles já estavam prontos para ir e todo o documento pronto para ir para o Canadá, do casal. E os pais dela também estavam hospedados lá, esperando a imigração também. E esses eram nossos amigos de lá e os amigos até depois. E como é que vocês receberam a notícia da gravidez? No começo assustado, porque a gente não estava preparado para chegar de um filho numa situação que a gente se encontrava lá na época. Não tinha decisão de nada, um suspenso e tudo. A América não aceitava, era do tempo do Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos, ele tinha fechado a fronteira de imigrantes estrangeiros, óbvio. E ele não aceitava os imigrantes na época. Então nos restavam os outros países. E ficou um pouquinho pesado, porque com criança seria sempre mais difícil do que ir o casal separado. Tanto que esse casal de amigos, poucas semanas depois, foram para o Canadá e eles se preocuparam com a nossa estadia na Áustria, que era bem precária, especialmente no meu caso, que estava grávida. E eles tinham arranjado todos os nossos documentos, passaporte, estadia, trabalho para Michel, tudo para ir embora para o Canadá. Só que quando souberam que eu estava esperando o filho, eles falaram que ele não podia ir com família para lá. Ele tinha que ir primeiro ele sozinho, depois, quando a criança completasse 6 meses, daí se juntaria com o pai. Aí o Michel não ia aceitar isso porque nós estávamos no lado americano e atravessando o Danúbio estavam os russos, porque a Áustria e a Alemanha estavam divididos em 3 partes de ganhadores da guerra. E no lado onde nós estávamos só era americano e do outro lado do Danúbio eram russos. E o Michel tinha medo que qualquer coisa que acontecesse, isso era em 52,
tinha medo que qualquer coisa que acontecesse, primeiros tiros eram para quem estava negando o comunismo da época, e éramos os fugitivos justamente. Aí ele não quis aceitar esta viagem para o Canadá. E daí foi decidido esperar uma outra terra que nos aceitasse. Tínhamos feito a inscrição para todas as terras da América Latina, da Austrália, Nova Zelândia, e Estados Unidos não tinha mais. Daí foi decidido esperar quem primeiro viesse para poder ir embora de lá, porque nosso lugar não era na Áustria, não tinha como. Mas podia ir à Europa também, Inglaterra, mas nós não pedimos a Europa, o nosso plano não era a Europa, de jeito nenhum. Então, como na época vinha consulado brasileiro muito para procurar nos imigrantes pessoas que tinham qualificação, e o consulado brasileiro vinha muito lá e dava muita entrevista, explicava como seria a vida no país. E nós então achamos muito importante, apesar de não conhecer nada do Brasil, sabíamos só dos pontos principais, cidades principais, e sabíamos que era uma terra onde tinha Minas Gerais, quer dizer que era um país promissor e onde se esperava muito. Daí então nós aceitamos aceitamos de ir para o Brasil e começamos a tratar com os papéis, e podia ir de qualquer jeito, com criança ou mesmo grávida podia ter viajado. Só como minha gestação era na época do navio que ia sair de Gênova, na época em que a criança tinha que nascer. Daí eles deixaram para pegar depois, porque não tinha obstetra no navio, tinha só médico geral, médico clínico. Então tinha que esperar antes a criança nascer, e depois do próximo navio era a nossa viagem para o Brasil. E foi o que aconteceu, ficamos esperando mais uns 8 meses, até a chegada da criança nascer. A criança nasceu dia 26 de junho de 1953, e nós estávamos prontos para pegar a viagem para Nova Terra. E onde é que vocês embarcaram? Aí nós pegamos com 26 dias a criança e nós viajamos para Salzburg. Foi de trem para Salzburg. Ficamos 3 dias em Salzburg, depois pegamos o trem para Gênova. Daí ficamos uma noite, um dia chegando até Gênova, permanecemos aí 3 dias também. E como a gente não sabia que nós tínhamos um porto seguro lá em Gênova, o táxi chamou o táxi e nós pegamos e fomos para o hotel. Ele falou: o táxi vai para o hotel, fomos para o hotel. Só a gente não sabia que o hotel não era para nós, imigrantes, era para passageiros em comum. Depois de 3 dias permanecer bonito, um hotel muito bem instalado em Gênova, nós tínhamos que pagar exatamente o dinheiro que tínhamos para a nossa viagem, que eram $50 para cada um na época. E pagamos a estadia no hotel, lindo, bonito, mas também pegamos depois para ir pegar o navio, exatamente com 50 centavos. E isso nos representou uma viagem de 12 dias e 12 noites, o navio Bretagne. Me lembro bem o nome até hoje, muito bom, inclusive muito bom. Pegamos uma segunda classe, não era o tempo que nem os primeiros imigrantes, mas era muito bom. A primeira classe só era o primeiro alimento era servido para eles, mas a segunda classe também era muito bem. Foi uma viagem com muita expectativa, muito medo, muito tudo, por 21 anos de idade, com filho de 20 dias nos braços, esperança de tudo. Esperança de tudo aconteceu depois de 12 dias e 12 noites. Paramos no Rio de Janeiro, pisamos primeira vez o solo brasileiro, e no dia seguinte foi desembarcar em Santos. Como é que foi a impressão lá quando vocês chegaram no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro, uma expectativa muito grande, porque apesar daquilo que tudo nos falaram durante o tempo que a gente estava esperando a imigração no campo, estava contando do Rio de Janeiro como era, né? Então era uma surpresa agradável, porque que nós tínhamos que era um mato, o Brasil era um mato, que tinha crocodilo andando na estrada, que macacos tiravam toda a roupa do arame. E foi uma surpresa agradável, porque encontramos o Rio de Janeiro, que infelizmente hoje não é mais. Mas era cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. E foi uma surpresa agradável, com muito medo, muita expectativa. Dia seguinte embarcamos no navio de novo e chegamos até em Santos. E também novidade, porque era tempo de inverno e nós tiramos tudo que podíamos ter tirado, porque o calor era muito, o corpo não estava acostumado com o calor do Brasil. Foi uma surpresa. Mas era inverno no Brasil? No Brasil era inverno. Claro, era junho. Agosto. Agosto Era. E estava todo mundo com frio e vocês com calor? Era calor demais, eu deixei o menino só com a fraldinha, porque era calor pegando fogo. Que foi esquisito, porque falei, se agora está desse jeito, como que vai ser depois? Se agora estamos no inverno, como que vai ser no verão? Foi muito esquisito. Mas foi muito esquisito e muito medo, muito surpresas, medo. E vocês fizeram o que quando chegaram em Santos? De Santos, daí a única coisa que soubemos que tinha uma igreja que nos pagou, a igreja ortodoxa, que pagou nossa passagem. Eles estavam esperando a gente com nome e sobrenome e me lembro que tínhamos pago sanduíches depois de guerra, tinha um pãozinho americano francês, cheio de mortadela, mas muita mortadela mais do que pão. Então, você estava num lugar bom, porque na Europa, quando tinha uma fatia de mortadela depois de guerra, era festa. Então, era bom, uma surpresa boa. Tinha bastante comida aqui. Mortadela com pão, muito bom. Daí nós, de noite, depois fomos sorteados para pegar o trem cremalheira, chamada cremalheira, que subia de Santos para São Paulo. E chegamos em São Paulo mais ou menos umas 11 horas da noite. Entramos lá numa hospedaria dos imigrantes, que até hoje continua instalada lá e recebendo os imigrantes de fora e de brasileiros também. Mas muito medo, muita surpresa, muito tudo. Língua diferente, povo diferente, expectativa muito grande. A senhora falava italiano, então conseguia entender alguma coisa do português, não? Não, que me deu, porque italianos eram considerados tutti ladri e queriam que eu fosse do lado dos italianos. Eu falei, não sou italiana, eu virei jugoslava. Falei, não quero italiano, eu sei falar italiano, mas eu não sou italiana. E agora eu quero ficar com jugoslavos. Tinha mais 3 famílias que vieram de Israel, de Palestina na época, não era Israel, não, eram palestinos, que estavam lá, mas eram jugoslavos. Os Ostdeutschers chamavam na época. São os alemães de muitas gerações que falavam, eram jugoslavos. Então ficamos juntos no lado dos russos e jugoslavos e poucas pessoas. E de outro lado era italiano, porque italiano era os que estavam voltando para a Itália. A Itália já tinha melhorado depois da Segunda Guerra e a turma que voltou para a Itália. Então, uns que iam embora e outros que chegaram novos. E nós nos instalamos lá, nessa hospedaria. Tinha um quarto, no mínimo umas 30 camas dentro e tinha 3 famílias. Eram 2 famílias de russos, 2 jugoslavas e nós. Eu, porque se fosse a família separada, o homem estava entre os homens e a mulher do lado do feminino. E ficamos instalados aqui mais ou menos um mês. Aí ele foi
pela organização da igreja, foi admitida, foi arranjado emprego na Orquima, se chamava a firma, fábrica de terra monazítica na época. E aí ele começou a trabalhar mais ou menos acho que uma semana, 15 dias depois já começou a trabalhar. E eu continuei procurando pelo São Paulo, o centro, porque eu conhecia cidade, não era um monstro que na época era São Paulo já. Era 50 milhões, quantos milhões, não me lembro a cidade. Mas eu estava procurando lá no Vale do Anhangabaú, lugar para morar. E todo lugar onde estava procurando para morar era mais ou menos um quarto, banheiro fora e um tanque para alugar era 2.500. E o Michel estava ganhando 2.500. Então estava uma expectativa muito boa para começar a vida em algum lugar. Até que um dia nós ficamos bravos com toda a situação e fomos juntos na organização da Igreja Ortodoxa. E perguntando como que se faz numa situação dessa, porque não é que está mostrando hoje no Terfo Órfãos da Terra. Ninguém estava lá para ajudar ninguém, era vir-se como puder. E arranjar-se emprego para ele e depois se vira. E quando cheguei lá, encontrei uma família que ela era casada, a moça que trabalhava lá como secretária, era casada com um engenheiro russo. E ela era iugoslava. E ela que conversou comigo porque realmente a gente estava sem prospecto nenhum para o resto da vida. Aí ela falou que ela ia morar no centro, ela foi morar na época na Rua Aurora, que é hoje um dos piores lugares, mas na época era centro de São Paulo, Rua Aurora. Não dá para esquecer as coisas que são muito importantes na nossa vida. Ela falou, eu estou morando numa periferia chamada Moema, a Vila Helena, o bairro. E eu vou te deixar tudo lá onde eu estava morando, com o mesmo aluguel, e vocês vão para lá e eu vou te deixar o berço da criança, a cama do casal, uma mesinha com 2 cadeiras e 2 pratos, dois garfos e tudo 2. E era também um quarto, uma cozinha e banheiro fora. E nós mudamos para lá, mais ou menos, quando chegou o fim do mês, nós mudamos para lá, neste lugar. E isso se chamava Rua Anapurus 112, um bairro da Noema. Como era o nome da rua? Anapurus. Anapurus? 112. Anapurus 112, não esqueço jamais. Posso viver séculos que não... Era tudo tão estranho. Aí eu comecei a conviver com vizinha, comecei a aprender a língua. Michel estava trabalhando, não era muito longe, pegava o bonde para ir até Indianópolis, a fábrica se encontrava em Indianópolis. E nossa vida começou no Brasil desse jeito, lutando, queria achar algum lugar onde deixar o meu filho para poder ir trabalhar também de alguma forma. E não encontrava lugar nenhum porque se pegava a criança para uma creche, só que era órfão, que não tinha pai. Então foi procurando aí a vizinha, que nós morávamos na casa dela. Ela falou, eu vou te ficar com o filho, você vai procurar o trabalho e eu cuido dele enquanto você vai trabalhar. E aí começou realmente uma vida melhor. A senhora foi trabalhar onde? Na Urquima também. Me pegaram na mesma fábrica onde trabalhava Michel. Então começamos a ganhar ordenado duplo e eu pagava 800 para me cuidar do menino e para me lavar a roupa, e a gente ia todo dia trabalhar a pé. Era Frei Gaspar, parada de ônibus, Frei Gaspar, onde a gente morava. E ia todo dia, ainda pegávamos da fábrica, que tinha direito, como o trabalho era periculoso para a saúde, ele tinha
direito de tomar 1 litro de leite e a gente pegava 1 litro de leite e levava junto para casa. E comprava uma dúzia de banana, íamos comendo uma dúzia de banana até chegar em casa, todo dia. E era o nosso rastro, que nem de João e Maria, com pedacinhos de pão, nosso era com a casca de banana. Na Europa tinha bastante banana, não? Não tinha. Ah, eu não esqueci de te contar que quando nós chegamos no Brasil, a primeira coisa que foi é comer banana. Porque eu tinha experimentado na minha vida, uma vez compramos uma banana prata na Áustria. E dividimos os dois uma bananinha para sentir o gosto da banana. Nunca tinha comido banana? Nunca tinha comido banana. Depois da guerra, imagina banana, nem imaginar. Mas era acho que no tempo da Itália ainda que minha tia trouxe. Mas nós tomamos, acredite ou não, todo dia a gente comia uma dúzia de banana, cada um, dúzia de banana. Pode acreditar. E nós fazíamos aqui todo dia de fábrica até chegar no Frei Gaspar comendo banana. E o dia seguinte era nosso caminho de banana. Mas foi interessante, foi expectativa boa.